mundo, 250 milhões de pessoas falam português. Essa língua, criada há cerca de 800 anos na Península Ibérica, é falada hoje principalmente no Brasil. Por isso, os brasileiros têm um papel importante para o futuro do idioma. No programa de hoje, você vai saber sobre a importância da língua portuguesa no mundo e o desafio dos imigrantes brasileiros em manter contato com o idioma. Existem escolas de português no exterior? Como o imigrante ajuda a difundir a língua? É o que você confere agora no Brasileiros no Mundo. O norte de Portugal e a Galícia, na Espanha, são o berço da língua portuguesa. Derivada do latim, ganhou o mundo a partir do século XV, com o início do Império Colonial Português. Hoje é o quinto idioma mais falado como língua-mãe. Com cerca de 250 milhões de falantes, é oficial nos países da Comunidade de Língua Portuguesa, na Guiné Equatorial e em Macau, uma região administrativa da China. É falado ainda em antigos territórios da Índia que foram colônia de Portugal. O Brasil é o país que tem o maior número de falantes do idioma, 190 milhões. Mas o português falado aqui não é o mesmo de Portugal ou de outras nações da comunidade de países de língua portuguesa. O que nos dá a condição de falar em português do Brasil ou português brasileiro pelo distanciamento que ela adquiriu no que se refere à combinação, a junção com línguas que aqui já se encontravam primordialmente com as línguas indígenas. E aí nós não podemos esquecer palavras também que foram depois incorporadas pela entrada dos africanos. O Brasil está se destacando no cenário internacional e a língua portuguesa ganha com isso. A gestão do idioma depende do poder que está atrás desse idioma. Poder econômico, poder político, né? O Brasil, por exemplo, hoje é um país influente na América Latina e no mundo de uma maneira geral. O Ministério das Relações Exteriores mantém no exterior centros culturais e tem convênios com institutos para difundir a língua portuguesa. Também coordena uma rede de leitores especialistas em língua portuguesa e cultura brasileira, que atuam em universidades de 43 países. O Itamaraty conseguiu ainda material didático infantil para distribuir entre os brasileiros que vivem no exterior. Aliás, a imigração também ajuda a projetar o português falado no Brasil. Para atender os imigrantes, surgem jornais, revistas, portais na internet e emissoras de rádio e TV em língua portuguesa em todo o mundo. As pessoas gostam de ler na sua língua, gostam de ouvir uma notícia na sua língua, gostam de ver algo ser apresentado da forma como eles acham que deva, e que é uma forma sempre cultural, né? Papel especial na difusão do idioma tem os professores de língua portuguesa que escolhem o exterior para viver. Nós temos um grande apoio do Departamento de Negócios Internacionais. Eles querem que os seus alunos sejam fluentes, porque veem o Brasil como um grande mercado no futuro. Outros disseminadores da língua portuguesa mundo afora são os artistas brasileiros. A cantora mineira Consuelo de Paula já fez apresentações na Argentina, em Portugal, no Japão e na Espanha. Ela se recorda de uma vez que cantou na capital espanhola. Eles ficavam, não, por favor, canta de novo em português, canta de novo em português. E eles ficavam assim, de ficar ouvindo a pronúncia da gente, né, encantados de ver a maneira que a gente fala. E diziam que acontece muito com o brasileiro isso, que a gente tem uma forma muito doce de pronunciar o português. Né? From the Philippines, from Baguio City, but currently based in Manila. This is my second World Youth Day. The first that I attended was in Madrid, and this is my second. So far, I am enjoying the experience of the World Youth Day. It's kind of hard being here in this country wherein everyone speaks either in Portuguese or in Spanish, so it's kind of hard to talk to people, to converse because of the language barrier. But I noticed that
the Brazilians. Most of the Brazilians are friendly, so even if they don't speak in English, they try to communicate in Portuguese or in whatever language. And they use hand signals or body language in communicating, which makes it easier. I noticed that they're as friendly as the Filipinos, especially to foreigners like us. And then, as a Filipino, I try to communicate with them using the words that I've already encountered, either in Portuguese and Spanish, making sure that we understand each other. And so far, the experience is good. Aprender um novo modo de vida, ter contato com outra língua e descobrir muito mais de si mesmo. Esses são aprendizados que um intercâmbio pode proporcionar. Em Visita a Guaxupé, 4 intercambistas inglesas descobrem o que o Brasil tem de melhor. Todos são amigáveis e envolvidos. Todos conhecem as escolas locais e seus serviços. Todos são amigos fiéis e isso é muito amável de dizer. As pessoas são muito receptivas com a gente, especialmente nós que estamos ficando em casa de famílias. As pessoas têm sido muito legais. As comidas, o jeito de viver e as pessoas são o que mais impressiona as inglesas com tantas diferenças culturais. Mas as moças da terra de Shakespeare apreciaram bastante as cidades mineiras. Guaxupé. Eu gosto de Guaxupé. É uma cidade legal. Parece um tanto quanto nova e moderna se comparando a outras cidades que a gente esteve. Nós fomos a Itapecerica, que é bem pequena. Então nós fomos capazes de ter as duas coisas. Grandes cidades, muitas coisas para fazer, e cidades pequenas para relaxar e descansar. Tinha um moço na frente do zoológico assim, ó. Não! Quando eu olhei pra trás, eu vi um tigre. Ai, meu Deus, corre! Sobe na árvore, sobe na árvore, sobe na árvore, sobe na árvore, sobe na árvore. O idioma de Camões, Machado de Assis, Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade é falado por cerca de 4% da população mundial. Parece pouco, mas esse percentual representa 280 milhões de pessoas ao redor do planeta, o que faz do português a 5ª língua mais popular atualmente. E não é só isso. Com o Brasil assumindo o papel de protagonista no cenário internacional, cresce o número de executivos e jovens profissionais interessados em aprender o nosso idioma em busca de oportunidades na área econômica. Mas é para os brasileirinhos expatriados que o ensino de português faz mais diferença. Aprender português para os filhos de brasileiros nascidos no exterior ou que residem aqui desde a primeira infância é mais do que atender a necessidade de comunicação com o restante da família que ficou no nosso país. Trata-se de um vínculo fundamental com as raízes culturais dessas crianças, que podem, assim, resguardar sua identidade como cidadãos brasileiros. Cientes da relevância desse processo de preservação da cultura, educadores têm procurado ampliar as ofertas de práticas docentes, para que estes pequenos possam vivenciar o nosso idioma. Tem aumentado muito o interesse das famílias nesse programa das aulas de português da Fundação, tanto famílias brasileiras, pai e mãe brasileiros, quanto crianças que pai e mãe são hispanos. No semestre passado nós abrimos em Boca Raton, um projeto piloto, foi um grande sucesso, começamos com 7 turmas logo de cara, e agora esse semestre nós estamos com 12 turmas, e com lista de espera já.
Então, tem aumentado bastante. E o pessoal da comunidade de Wellington, mais ao norte um pouco, já procurou a gente. Vamos estar abrindo o programa piloto lá para sentir como é que a comunidade tem interesse, mas a maioria lá são americanos. Não são hispanos, são americanos com interesse na nossa cultura. O que a gente tem percebido com o passar dos anos é que o Brasil tem sido sim um país destino de muitos profissionais que ou voltam ou escolhem o país para morar, e então o português tem sido alvo de mais interesse para a aprendizagem. Mesmo que não houvesse esse interesse, é bem importante identificar o papel do governo brasileiro, do Estado brasileiro, em definir políticas para a língua portuguesa, entendendo isso como uma estratégia de posicionamento para a nação. Que o português pode ser valorizado, pode ser uma língua sinal de negócios, uma língua importante para posicionar o país com o alcance estratégico que ele quer ter no mundo globalizado. Um passo pioneiro nesse sentido foi dado no sul da Flórida, através da escola Ada Merritt, uma instituição pública do distrito de Miami-Dade que oferece ensino bilíngue de qualidade para alunos da 1ª à 8ª série. As aulas são ministradas em inglês e português, e a iniciativa, que hoje serve de modelo para outras escolas, recebeu recentemente a insígnia da Ordem de Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores pela sua importância. Um dos responsáveis por essa semente plantada há mais de 15 anos e cujos frutos hoje são bem visíveis foi o Centro Cultural Brasil USA da Flórida, presidido por Adriana Sabino. Vieram nos procurar no Centro Cultural, que era uma organização muito nova, tinha sido fundada em 97, isso foi em 99, pedindo ajuda na criação de um programa bilíngue e bicultural, português e inglês, que viria a se juntar aos outros 4 já existentes no distrito. Já existiam esse tipo de programa em espanhol, francês, alemão e italiano. Nós imediatamente agarramos, falando assim, nada melhor para cumprir a nossa missão do que uma escola pública que vai atingir brasileiros, o objetivo vai ser totalmente cumprido de manter a língua e a cultura, e as crianças que não são brasileiras vão ser expostas à cultura. Então, dentro de um programa só, a gente atendia toda a nossa missão. E hoje, esse último ano letivo, para o Jardim de Infância, nós tínhamos 15 vagas só e nós tivemos 200 candidatos, né? E o programa se tornou uma referência não só para a comunidade brasileira, mas para outras comunidades também que têm interesse que os filhos falem português. Por quê? Porque o Brasil é uma potência hoje, né? E as projeções são que realmente o Brasil vai estar precisando cada vez mais de mercado de trabalho, principalmente aqui em Miami também, né? Pessoas que sejam bilíngues, português e inglês. O ensino do português como língua de herança não tem despertado apenas a atenção de profissionais e pesquisadores na área de educação. Os órgãos governamentais também perceberam que o português é, antes de tudo, um patrimônio nacional de valor inestimável e, como tal, deve ser preservado. Por isso, com o apoio irrestrito do governo brasileiro, por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, aconteceram também aqui no sul da Flórida 2 eventos históricos que certamente servirão de alicerce para que o português seja reconhecido como língua internacional, como o inglês e o espanhol. O objetivo foi debater políticas, estratégias e diretrizes que fomentem a formação de professores e o desenvolvimento de novas ferramentas de trabalho através do intercâmbio com educadores de português de várias partes do mundo. O que nós estamos tentando criar a partir das universidades e das ações em parceria com o governo, em parceria com instituições como, por exemplo, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa e outras instituições transnacionais ou até nacionais, no caso do Brasil, é criar projetos de ponta, seja utilizando novas tecnologias, seja formando grupos de trabalho que possam viajar, capacitar professores, enfim, formar pessoas, um contingente de pessoas que possa dar conta
dessa demanda recente. Como se não bastasse a rara oportunidade de intercâmbio, os educadores receberam outra boa notícia no encontro. Um programa específico de apoio financeiro ao ensino de português no exterior, que injetou $50 mil para a promoção do idioma em 10 instituições espalhadas pelo mundo. Trata-se do PAEP, o Programa de Apoio ao Ensino de Português, lançado pelo Banco do Brasil. Acho que é um trabalho que vem sendo muito bem conduzido por diversas instituições aqui nos Estados Unidos, particularmente essas 10 instituições que o nosso programa nós estamos apoiando. É um trabalho sério, importante para a comunidade, importante para a cultura brasileira, importante para a preservação da nossa língua. Então é um trabalho que já vem sendo muito bem feito e eu acho que com esse apoio que nós estamos dando só vai fortalecer ainda mais e permitir um desenvolvimento ainda melhor dessas instituições, no apoio, como eu disse, a essa comunidade. De volta aos casos de sucesso na Flórida, vale a pena citar a experiência da Miami Beach Senior High School. Há 15 anos, a professora Annette Aslenian chegou à instituição para ministrar aulas eletivas de português, devido ao grande número de famílias brasileiras na região. O tempo passou, muitos dos nossos conterrâneos voltaram para o país natal, mas ela continua exercendo o papel de fomentadora cultural do Brasil na escola. Mais de uma década depois de fundar o Clube Brasileiro, formado por alunos e professores, a Annette não podia imaginar que quase todos os seus integrantes fossem de outras nacionalidades. O Clube Brasileiro foi fundado com o objetivo de disseminar a cultura brasileira dentro da escola, uma escola pública americana. E nós temos mais de 40 membros no clube. Dentre esses membros, nós temos brasileiros, portugueses, hispanos, americanos e todos curiosos sobre a cultura brasileira. Então, todos trabalham juntos com o objetivo de disseminar a cultura brasileira dentro da escola. Quando eu vim para o colégio, eu vi que tinha português nessa escola. E eu, poxa, era tudo que eu precisava. Eu decidi estudar português porque eu gosto muito de falar a língua. É uma língua muito interessante. Eu gosto muito da cultura brasileira, como que capoeira, o futebol, a gente importante, como que jogador Pelé, muitas outras coisas mais. A Annette é também a presidente da OTP, American Organization of Teachers of Portuguese, que tem mais de 200 associados pelo mundo. A entidade planeja ampliar o alcance das aulas para outras regiões. O nosso próximo passo é uma articulação com o condado, o distrito de Miami, de Palm Beach County, em que a gente vai planejar, então, como essas aulas, esses programas serão implementados no distrito escolar de Palm Beach e futuramente no distrito escolar de Broward. Quando milhões de pessoas falam a mesma língua, é difícil ignorar o valor de mercado dessa commodity. Segundo uma pesquisa recente conduzida por uma empresa de consultoria, os países onde o português é a língua oficial, espalhados por 3 continentes, respondem por cerca de 4,6% do PIB mundial, ou alguns trilhões de dólares. No mundo capitalista, não é difícil imaginar que o nosso idioma possa vir um dia a ser tão importante quanto o espanhol ou mesmo o inglês. O caso de Ken Anderson é emblemático. Este americano da Pensilvânia trabalha numa empresa de investimentos e percebeu há 2 anos a importância de aprender um outro idioma para alavancar a carreira. De olho no futuro, o português foi a opção escolhida. Os motivos, porém, não se resumem apenas aos aspectos profissionais e estão na ponta da língua. É um idioma belo, não? Belo, que a música brasileira, a samba é gostoso, mas também no futuro é provável que vou usar o idioma profissionalmente. Agora, você ouve português brasileiro em qualquer cidade do mundo e eu acho que no futuro vai ser muito útil poder falar bem o idioma português. Nós tivemos na nossa escola um aumento de 20% no número de alunos que procuram os cursos de português. Creio que esse aumento deve-se ao crescimento das relações comerciais entre o Brasil e o sul da Flórida, tanto no setor de exportação e importação, como nas áreas financeira, imobiliária e consultorias de modo geral. Mas nem sempre foi assim. O interesse em larga escala pela língua portuguesa é recente, como confirma uma das principais autoridades no assunto.
Clemence, professora da Universidade de Harvard, recorda que tinha que correr atrás de alunos para encher as suas salas de aula de português. No início, eu fiz muitas campanhas visitando salas de aula e, enfim, convidando pessoas interessantes, escritores. Mas de repente, de 4 anos para cá, a coisa reverteu. Nós temos mais alunos até que a gente pode dar conta. E as pessoas vêm a nós. Então, essa é uma mudança muito grande, da gente ter que ir fazer campanha pela língua. Agora a gente está fazendo campanha para achar bons profissionais, bons professores, para dar conta do recado. E não é só em Harvard que o português vem despertando o interesse dos universitários. Há 4 anos abriram português no MIT, na BU e em Tufts, em 3 grandes universidades, além de Harvard. Então, são pessoas todas que querem ir para o Brasil, da escola de Direito, da escola de Business, né, de negócios, e querem trabalhar no Brasil. E muitos alunos da graduação, jovenzinhos, que querem ir para o Brasil para abrir negócios. Então, essa coisa da economia brasileira, sem dúvida, está tendo um impacto muito positivo na promoção da nossa língua. A demanda por curso de português tem aberto um novo campo editorial antes escasso, o de material didático específico para estrangeiros interessados em aprender o nosso idioma. O professor Cláudio Romanichen, autor de um livro exatamente com essas características, explica o caminho das pedras. A coleção Viva, definitivamente, eu acho que ela é mais voltada para o estrangeiro, que não conhece a nossa cultura. A coleção toda é permeada por aspectos culturais. O aluno aprende muito sobre o Brasil, não somente sobre a língua portuguesa, mas muito sobre a cultura brasileira também. Então, por conta disso, o público-alvo acaba sendo o estrangeiro. É claro, o filho de brasileiro que de repente não conhece, que mora fora do Brasil e não conhece ou não teve uma educação formal, pode ser que ele use e ajude a enriquecer seus conhecimentos da cultura brasileira. Que fique bem claro que o movimento que vimos aqui não está restrito aos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, o ensino do português também está ganhando força. E lá, os desafios são bem maiores. A minha experiência de 13 anos com educação de crianças e jovens brasileiros residentes no Japão tem sido muito interessante na medida em que essas crianças estão num contexto diferente daquelas onde vivem, né? Que são brasileiros atualmente morando no Japão. Então, vários aspectos ambientais e culturais interferem no processo de aprendizagem da criança, tornando esses fatores muito desafiantes a nós, educadores, que estamos com essa responsabilidade nas escolas brasileiras situadas no contexto japonês. São hoje um total de 5.000 alunos, né, que estão frequentando escolas brasileiras, a maioria delas homologada pelo Ministério da Educação, que estão se formando enquanto seus pais estão trabalhando, né, nas fábricas japonesas. E na medida em que ela retorna para o Brasil, quando seus pais assim decidirem, elas poderão normalmente continuar seus estudos num colégio, numa instituição de estabelecimento de ensino brasileiro. Por quê? O currículo escolar seguido por nós lá no Japão é totalmente semelhante às escolas brasileiras situadas no Brasil. Como bem escreveu Fernando Pessoa em seu livro do Desassossego, a minha pátria é a língua portuguesa. E no momento em que o português ultrapassa as fronteiras dos países lusófonos, mais do que nunca podemos dizer que somos cidadãos do mundo. Eu não consigo ser mãe em outra língua. Eu quero contar história para os meus filhos, eu quero ser a melhor mãe possível falando do coração, não com sotaque, de um jeito truncado. Então, é um pouco isso que o professor leva para a sala de aula, com esse contexto que ele convive. E se o português, por exemplo, tem a força que tem nos Estados Unidos, nós temos que dar graças, em primeiro lugar, a essas ações da sociedade civil, de pais, enfim, de pessoas que amam o português e que começaram a trabalhar, às vezes até sem nenhuma ajuda. Essas crianças vão levar o amor para o Brasil para o resto da vida delas. Elas sempre vão
carregar não só o entendimento da língua, mas elas vão uma apreciação pela cultura brasileira. Elas vão trafegar entre as duas culturas muito facilmente. É importante profissionalmente, quando eles crescem, e ter mais uma língua, é mais uma força no currículo para eles conseguirem um emprego, além da formação acadêmica. E a gente nunca sabe do futuro. A família pode ter que voltar para o Brasil. E a hora que voltar para o Brasil, a criança está preparada. Os meus alunos, como vocês podem ver, têm muito interesse em aprender o português. Alguns, em grande maioria, não são brasileiros, mas têm muito interesse em aprender sobre a língua e a cultura. E eu acredito que esse é o momento. O Brasil está sendo cada vez mais observado pela comunidade internacional. Então, naturalmente, o interesse pelo português, todas as oportunidades que o Brasil oferece para o investimento, para investidores estrangeiros, para estudantes estrangeiros. Então, naturalmente, essa posição nova de protagonista faz com que o interesse pela língua seja cada vez maior. É uma felicidade, realmente, por isso que eu realmente dedico tanto tempo à Pipa e trabalhando sempre como voluntária aqui na escola, porque eu sou muito agradecida que meu filho está tendo essa oportunidade que a maioria das famílias brasileiras, infelizmente, não tem, né? Nós no Brasil não temos ainda a ideia do valor da língua portuguesa. Em Portugal, eu falei hoje numa palestra que eles encomendaram um estudo para o Instituto Camões, o valor econômico da língua portuguesa. Isso foi em 2007. E o resultado foi incrivelmente surpreendente. 17% do PIB de Portugal advém da língua portuguesa. Então, na Espanha, 16%. O Brasil, o que a gente tem que fazer? A gente tem muita coisa para fazer. Superior,